Opa, bom dia. Oi, gente. Hoje é dia 31 de outubro que eu tô gravando o podcast, né? Esse podcast, se eu não me engano, irá ao ar dia 28 de dezembro, que no caso é já o podcast então de Feliz Ano Novo, né? Eu tô no 3G aqui no meu bairro aqui. Eu tô começando a minha caminhada, tô um pouquinho atrasado como sempre. E eu tô de cara, porque o negócio tá no 3G, tá? E eu não sei como é que vai ser isso e tudo, não sei porque que isso aconteceu, mas teve uma boa chuva aqui em Belo Horizonte, aqui em Contagem, na região metropolitana ontem. Hoje amanheceu nublado, com um ventinho bom, o que favorece a minha caminhada, então só tenho a agradecer. Mas assim, hoje, dia das bruxas, não é? Sexta-feira, dia 31 de outubro, Halloween, não é isso? Que é All Hallows Eve, que é a véspera do Dia de Todos os Santos, que amanhã é o Dia de Todos os Santos, né? Pois é. E esse então é o último episódio do ano. Esse é o último episódio do ano de 2025, né? Irá ao ar dia 28 de dezembro. Primeiro de tudo, já é agradecer a vocês pelo ano, tá? Já é agradecer a vocês pelas mensagens, por acompanharem, por divulgarem o podcast. Ajuda demais quando vocês divulgam o podcast. É sempre bom alcançar mais pessoas, é sempre bom que as ideias, o debate das ideias, né, alcance mais e mais pessoas. E realmente o livro não saiu esse ano, né, porque inclusive até o dinheiro que eu estava separando, tive um problema aí nas coisas aí, não foi nem nas finanças, né, e esse dinheiro não tá mais comigo, mas ele vai voltar, vamos dizer assim, né. Então, o livro não saiu esse ano, conforme eu queria muito que saísse, que tivesse saído, mas a gente acumulou bastante conteúdo, né? Eu estou fazendo a revisão e no começo do ano que vem eu vou pegar minhas férias, pegar um descanso. E eu já vi que, até pela situação da conjuntura socioeconômico-política, eu já vi que eu não vou viajar, então eu vou tirar esses dias de férias para resolver 2 ou 3 coisas, dentre elas essa questão do meu livro, tá? Do cenário Sistema Aventura, né? E esse acúmulo que a gente teve esse ano, ele foi muito benéfico para mim, porque me ajudou a manter a chama acesa, manter viva a esperança, continuar pensando RPG, fazendo RPG, falando RPG, escrevendo RPG, imaginando RPG, que inclusive tem sido uma das poucas válvulas de escape de um cotidiano realmente brutal, tá? A palavra é essa. Bom, esse último episódio do ano, eu queria aproveitar para falar um pouco do que foi o ano, né? São aí suas 52 semanas com 42 episódios mais ou menos, né? Porque a gente tem aí, como é que fala, as 5 semanas de recesso, 4, 5 semanas de um recesso e do outro, da primeira para a segunda temporada, da segunda para a terceira. E então esse ano foi o ano da segunda temporada e da terceira temporada. E o podcast teve o conteúdo muito ampliado. A gente saiu de uma fase de primeira temporada de falar de contextos, né, de origens do RPG, para falar um pouco sobre condições de jogo e criação de cenários, né, essa coisa mais ferramental, artística, essa coisa mais artesanal. E na terceira temporada a gente entrou de vez na questão do meu cenário, do meu projeto, do meu trabalho, né? E essa conversa, esse 1 ano e pouco, né? O podcast começou dia 1º de setembro de 2024. Então é 1 ano aí já e 4 meses. Outubro, novembro, dezembro. É 1 ano e 4 meses, porque foi pro mês de setembro, né? Então conta o mês de setembro, outubro, novembro, dezembro. E nisso, vamos dizer assim, eu tive a oportunidade de falar de muita coisa, tive a oportunidade de conversar a respeito da questão do metajogo,
a respeito da evolução do jogo em si, da criação, da imaginação, dos contextos, do aprimoramento, do engajamento das pessoas, aprimoramento das relações, aprimoramento dos desafios, aprimoramento da proposição de jogo mesmo, né? Então por isso eu sou realmente muito grato pela audiência, pela companhia mesmo. E eu vou dizer para vocês, eu fiquei muito feliz só de gravar, só de expor, só de colocar do peito para fora tudo aquilo que eu já queria estar dizendo aí há muito tempo. E ainda tem gente para ouvir, ainda tem gente que comenta, pessoas assíduas inclusive, né? Poucas e boas pessoas, digamos assim, menos de 100, mas que são 100%, né? Nisso eu realmente desejo a vocês um ótimo ano novo, e foi um presente que eu ganhei esse ano, tá? Os comentários, o episódio que vocês, o último episódio que vocês ouviram antes de eu gravar esse, deve ter sido o episódio do interlúdio, que eu tava realmente bem baqueado. Foi meu momento mais baixo aí de 1 ano e meio pra cá, e foi bem baixo na verdade. E eu tenho certeza que mesmo assim vocês não largaram mão, não perderam a fé, não desanimaram. Inclusive vão mandar aí comentários para poder me animar, empolgar, ir pra frente, né? E por isso tudo eu sou grato, muito grato mesmo. E como eu ainda tenho aqui 20 minutos de caminhada, vamos falar um pouquinho de RPG, né? Porque senão ninguém aguenta. Então a gente tem a evolução horizontal e a perspectiva de evolução de níveis das classes de personagens, né? Esse é o paradigma, gente. Se vocês pegarem o Aventura Fantásticas, o Fantasy Flight, o Fighting Fantasy, né? Ele também tem a sua proposição de desafios. Se você pegar o GURPS, de desafios e aprimoramento do personagem, se você pegar o GURPS, ele também tem, pelas vantagens e desvantagens, pela pontuação. O World of Darkness tem lá suas bolinhas, Call of Cthulhu, né? Tem lá Rastro de Cthulhu, tem lá seu preencher as bolinhas, né? E tudo. Então esse raciocínio que eu estou fazendo, eu baseio, tomo por referência a progressão do D&D, porque ela é a mais conhecida, né? E por isso mesmo a mais copiada, né? Desde do Basic, desde o BX, Beckme, Rule Cyclopedia, D&D primeira edição, segunda edição, né? D&D do Holmes, D&D terceira edição, quarta edição. Essa progressão é a progressão mais copiada em tudo quanto é RPG. É uma questão de subir níveis, né? E aí eu peguei isso e estou comentando em cima e propondo um jogo mais aberto, né? Que não é só uma linha vertical, mas ele é também um esquadro horizontal. Então, ao invés da gente preencher uma reta com o jogo, nós vamos preencher um quadrado, vamos preencher um retângulo, né? Vamos preencher uma coisa mais bidimensional e menos unidimensional. E quando a gente pega, para falar em unidimensionalismo, né? A gente fala geralmente quando uma pessoa é unidimensional é porque ela tem um único interesse na vida, né? Ela não tem profundidade nenhuma e também não tem muitas variações. Ela é bem unidimensional a respeito do que ela quer. E nas classes de personagens de todos os RPGs que eu já joguei, pouquíssimas, acho que nenhuma na verdade, nenhuma classe é tão unidimensional quanto a classe do Ladino, sabe? Que assim, invariavelmente é o merdeiro do grupo. É o cara que tenta ser o alívio cômico do grupo, graças a essa herança de filmes anos 80 e 90, que tem esse cara que quer ser o maloqueiro e não consegue, vamos dizer assim, né? E aí ele fica ali de alívio cômico, ele fica ali de palhaço, vamos dizer assim. O cara é meio que inútil, né? Em outros espaços, então ele vai acabar ocupando esse nicho, esse canto, né? Do jogo, para preencher, para ter alguma coisa de identidade, vamos chamar assim. Porque o guerreiro geralmente é o herói lendário, o Chosen One, né? O mago é o sujeito místico, aquele que tem relações com
esse mundo mais etéreo, invisível e imperceptível a quem não é escolhido, vamos chamar assim. E você tem os sacerdotes, o clérigo, que é essa pessoa mais do mundo espiritual, da fé, da alma, da relação com as divindades, com as forças maiores que regem o mundo. E o ladino, ele é meio que esse sujeito que está ali para desarmar a armadilha, roubar o tesouro do grupo, né? E reclamar que a parte dele é muito pequena na divisão dos tesouros. O ladino é o bicho mais unidimensional, até onde eu já vi. Quem discordar, por gentileza, comente. Quem discordar, por gentileza, manifeste-se. Porque eu não estou aqui para simplesmente expor minha opinião e todo mundo ficar me ouvindo calado. Não. A ideia é um diálogo, né? Então, assim, de tudo que eu já joguei, especialmente de D&D, mas não só de D&D, esse personagem ladrão, até porque o nome não ajuda, né? O ladrão, ele é basicamente o mesmo personagem sempre. Sempre. Você não tem variabilidade nessa classe. Nem quando você compara com as outras, então, aí é que passa longe mesmo, né? Até no AD&D segunda edição, sistema já antiquíssimo, né? A gente tinha que o guerreiro podia ser um guerreiro especialista, que o guerreiro, se não quisesse ser um guerreiro, ele podia ser um ranger ou um paladino, né? Um bárbaro, um sei lá o que, monge, parará. Monge já foi feição de guerreiro, já foi feição de clérigo, sacerdote já foi feição de um tanto de coisa. O sacerdote, se quisesse ser um druida, ele era um druida. Se ele quisesse ser um clérigo, ele era um clérigo. Se quisesse a divindade específica, ele podia fazer. O mago, se quisesse ser um arcano especialista. O mago, se quisesse ser um mago mesmo, puro, e por aí vai, podia. Tinha o bruxo, né, o feiticeiro, tem 1000 variações. 1000 variações de outros personagens. O ladino não tem. Ah, mas o ladino tem um bardo. Bardo não é ladino. Bardo é contador de histórias. Bardo é muito mais um mago que aprendeu a socializar que um ladino que aprendeu a qualquer outra coisa que fosse, né? Então o ladino, ele tem essa pecha. Porque o nome da classe já diz, né, gente? É um ladrão. Pô, é um cara que vive de subtrair itens alheios, né? É uma pessoa que vive de saber entrar nos lugares e desarmar as armadilhas e achar as portas secretas e mover-se em silêncio e atacar pelas costas, né? Olha a especialização do ladino, golpear pelas costas, né? Olha o que ele tem de diferencial, atraiçoar as pessoas, né? No outro nome da classe seria traíra. Então, assim, é um personagem, uma classe de personagem com a qual eu vivo me debatendo, porque, vamos dizer assim, grosso modo, para mim não deveria existir no contexto em que existe. Não deveria existir uma pessoa que todo mundo olha e fala, ó, lá vem o ladrão, entendeu? Não deveria ter essa pessoa dentro do jogo. No entanto, a função que ele exerce dentro do jogo, especialmente com as habilidades que são exclusivas da classe, elas são imprescindíveis. Imprescindíveis. Você não tem como jogar, seguir para diante num jogo de exploração, de desafio, sem esse personagem que seja muito bom nessas coisas que ele é. Escalar muros, mover-se em silêncio, esconder-se nas sombras, atacar pelas costas, encontrar armadilha, furtar bolsos, né? É isso. Essas atividades, elas, vamos dizer assim, elas estão no cerne da aventura, seja em ambiente fechado, seja em mundos abertos, seja nas masmorras, seja nos ermos, seja na cidade mais cosmopolita que um mundo medieval fantástico pode propor, seja no interiorzão mais indômito, no sertão mais indômito que se possa ter notícias, né? Então, assim, não tem como a gente desvencilhar do ladino. Tinha até um mestre que gostava, que tinha uma máxima, a gente jogava Rollmaster, ele mestrava Rollmaster. O nome dele é Frederico, o nome dele.
É gente boa, é bom mestre, né? É um tanto quanto controlador, mas é um bom mestre. E o negócio que ele falava, uma frase que eu aprendi com ele, que ele falava das várias coisas que ele dizia, mas teve essa que eu acho que a primeira vez que eu ouvi foi com ele. Ele falava que nenhum personagem era de uma classe só. Todo personagem era ladino e mais alguma coisa. Então nenhum guerreiro era só guerreiro, todo guerreiro era um ladrão e um ladino. E o ladino, na verdade, era o único que tinha a coragem de se autoafirmar como um ladino. Ele falava isso. É claro que quando ele falava, gente, era muito mais engraçado do que eu fazendo esse relato boboca aqui pra vocês, né? Que eu sou um péssimo contador de piadas, inclusive, por isso que eu nem tento. E ele falava, inclusive, que muitas vezes a classe do personagem nem era do personagem. O que acontecia é que o jogador que era um ladrão, e pra ele era muito fácil então jogar de ladrão, porque na verdade ele estava só sendo ele mesmo dentro do mundo de jogo, né? E aí ele falava que o pessoal que escolhe outras classes é porque eles não se sentem confortáveis em se assumirem ou se assumir, né, enquanto ladrões, né? Isso, não sei se o Fred sabe disso, mas isso é uma crítica que ele estava fazendo muito bem-humorada, muito sagaz e muito bem-humorada, que é bem típico dele também. É uma crítica à dinâmica de jogo que se estabelece tradicionalmente nos jogos de fantasia. O grupo de personagens é um grupo de ladrões, o grupo de personagens é um grupo de saqueadores, o grupo de personagens é um grupo de merdeiros que está indo para algum lugar onde eles não foram chamados a visitar, eles foram chamados a invadir, né? E lá eles matam os ocupantes daquele lugar muitas vezes, né? Ou assim, potencialmente, as relações se dão pela violência e a partir da eliminação dessas pessoas, eles recuperam os tesouros que lá estão. Só que recuperar nessa hora é uma palavra que ela te engana. Quando você recupera alguma coisa, a noção que se tem é que aquela coisa estava perdida e você está trazendo aquela coisa de volta para seu lugar de origem. Recuperar é isso, né? Recuperar não é só isso, mas no sentido do jogo é isso. Recuperar um tesouro é trazer de volta para a cidade um tesouro que o lugar natural dele, o lugar de origem, o lugar lógico, o lugar de pertencimento seria na cidade. Só que aí muitas vezes que a gente vê é que não, que esse tesouro pertencia lá àquelas criaturas, àquele ambiente, né, aquela outra condição original. E os personagens na verdade vão lá e saqueiam, né, eles pilham, né, destroem os lugares e roubam os tesouros, né? De maneira que o que aconteceu é que quanto mais eu fui me debruçando sobre essa questão, mais eu vi que na verdade o ladino, ele é o aventureiro quintessencial. Ele é o aventureiro. Ele é a pessoa que sabe que a função dele é essa e ele se assume enquanto isso, né? Os outros é que realmente procuram subterfúgios para dizer que estão roubando de outra maneira. Um rouba com força, o outro rouba com inteligência e o outro com sabedoria, né? E o ladino rouba roubando, do jeito que dá. Com carisma, com inteligência, força, sabedoria, destreza e até com um pouquinho de constituição, né? Então, o que eu fiz? Qual que foi a minha movimentação? Primeiro que essa parada desse estilo de jogo do entrar, roubar e levar embora não me agradou muito, né? Então eu já pensei em mudar um pouco essa dinâmica. Mas ainda assim, para ter uma classe de personagem que fosse esse especialista em arrombamento e invasão, vamos chamar assim, não tem jeito de você constituir o grupo sem ele existir. Ele tem que existir, ele tem que ser, né? Se você fizer uma aventura militar, se você fizer um jogo de tabuleiro tático, ainda assim você vai ter que ter esse tipo de personagem. Por quê? Porque ele vai ser o sujeito que vai posicionar armas de cerco, ele vai ser o sujeito que vai liderar um grupo para explorar umas cavernas, encontrar umas passagens secretas, ele vai entrar em contato com os foras da lei de dentro da cidade para tentar fazer alguma negociata que vai permitir uma entrada que não seja pelo portão da frente, ou seja, essa é a pessoa desenvolta
e apta a encontrar subterfúgios. E essa pessoa, ela existe. Essa pessoa, ela é, né? Não é uma parada que a gente possa simplesmente dizer assim, isso aí não pode. Pode. Isso aí acontece, né? Então a gente não tem muito como ter um jogo que proponha desafios negociados na malícia, ao invés de na violência, né? Que é um páreo duro definir qual que é pior, mas um sem o outro escancara demais, então é melhor ter um pouco dos dois do que muito de um e nenhum do outro. Então não tem como você ter esse jogo que vai se desenvolver na malícia sem ter esse personagem que é a encarnação disso tudo. Só que aí nessa hora, o que eu pensei foi isso, mas esse cara, ele é unidimensional, ele não propõe, ele é reativo demais, reativo no sentido de não propor, ele tem que alguma coisa acontecer para ele ir atrás, né? E aí eu pensei, eu quero que ele seja mais ativo, ele tenha uma postura mais, não é de enfrentamento, mas de proposição. E foi aí que eu pensei que o ideal seria a classe de aventureiro. Porque o aventureiro, ele é a criatura dentro do jogo que vai se meter nessas confusões já meio que sabendo, antevendo o tipo de perigo que ele vai enfrentar. Então o sujeito que se mete aí num subterrâneo, ele começa a ver o subterrâneo, o que ele vai encontrar? Estruturas antigas, escritos esquisitos, né? Salas ocultas, móveis com compartimentos secretos, armadilhas, sejam elas propositais para controlar a entrada de invasores, sejam elas fruto da depreciação, né, da erosão, do acúmulo de água, do enfraquecimento das estruturas que ele está visitando, né? E aí eu propus, para mim, que ficou bem mais interessante, que não exista de fato o ladino, o que existe é o aventureiro. Porque todo aventureiro é um ladrão, no fim das contas. O que todo aventureiro faz é querer se meter nos lugares onde ninguém o convidou, né? E tentar extrair de lá o máximo de riquezas, informações, tesouros, itens mágicos, artefatos, etc, 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 etc. É isso que o aventureiro faz, no fim das contas. Seja em regiões vastas, seja em lugares restritos. Então não tem o ladino enquanto classe, o que tem é o aventureiro. Então o aventureiro, se ele se direciona para a profissão dele, ele no fim das contas vai acabar se tornando ladino, porque ele vai ser a pessoa, o personagem que exercerá todas as funções do ladino. Agora, não é porque o ladino se parece com o aventureiro, vamos dizer assim, que o ladino inspirou o aventureiro, né, que o aventureiro tem de se inspirar no ladino. Porque a ideia é que o aventureiro seja mais do que o ladino. O aventureiro, se quiser apenas viver de aplicar suas habilidades, ele vai ser o ladino. Ele vai ser o ladino e pouquíssima coisa mais. É isso que ele vai ser, não tem muito para onde correr. Por quê? Porque as habilidades são diretamente derivadas. Agora, o aventureiro é pensado para ser um cara, uma pessoa muito, muito, muito mais desenvolta, muito mais recursiva, muito mais, vamos dizer assim, muito mais forte de personalidade, muito mais forte, muito mais impactante, né? Ele não é pensado para ser um sidekick, ele não é pensado para ser um coleguinha, um aliado, qualquer coisa. Ele é pensado para ser potencialmente um líder. Ele é pensado para ir na linha de frente, não porque ele vai ser o tanque, não, mas porque ele é o conhecedor, ele é o ponta de lança mesmo, né? Pensa um jogo de futebol, o sujeito que é o camisa 10, né, pelo menos do Pelé para cá, ele é o sujeito que coordena os esforços do time naquela condição ali. Então, na hora em que o aventureiro entra numa masmorra, numa ruína, no que quer que seja, ele, de todas as classes de personagens, ele é o camisa 10. Ele é o sujeito que vai coordenar os esforços. Ele é o sujeito que vai liderar o grupo. E é até por isso
toda classe de personagem que na verdade quiser sobreviver com chances um pouco mais do que apenas razoáveis dentro de uma masmorra, vai acabar pegando os níveis de aventureiro. Vai acabar sendo um mago nível 3, aventureiro nível 1. Um guerreiro nível 6, aventureiro nível 2. Vai ser um clérigo nível 10, aventureiro nível 4. Sacerdote, né, o que quer que seja. Porque senão a chance de você esbarrar naquilo que é mortífero é muito alta. E um aventureiro que seja aventureiro de nível 10, ele é um sujeito que percebe perigos com o olhar, com a observação panorâmica de um ambiente. Ele já vai encontrar coisas que as outras classes de personagens, na observação específica, teriam uma chance menor. Então ele, observando o todo, compreende perigos de maneira muito mais assertiva, né? Então, nesse sentido, não tem a classe aventureiro, não tem a classe ladino, o que tem é a classe aventureiro, porque coloca o jogo nas mãos dos personagens, especificamente daqueles personagens que seriam os mais interessantes, no caso os aventureiros, porque todo personagem quer ser um aventureiro, né? Pois é, então escolha isso como classe e seja feliz. Caminhadinha hoje, de repente ficou abafada e o meu metrô não tá aqui. Eu acho que ele acabou de passar porque a plataforma tá vazia. Isso é um mau sinal. Mas por hoje, gente, era isso, tá? Eu agradeço a todos. Tem um trem errado aqui. Tem um letreiro aqui que tinha que estar aceso e ele tá apagado, que é o que mostra o horário dos trens. Ele tá apagado, não tinha que estar apagado. Mas enfim, agradeço muito a vocês pela audiência, pelo carinho. Agradeço a vocês por acompanharem o meu trabalho, tá? Ou a minha dedicação, né? A minha paixonite. E o episódio de hoje está concluído. Para quem está ouvindo aí no dia do lançamento, um ótimo domingo, uma ótima tarde, um ótimo começo de semana. E até a próxima.